Boa noite, meus amados irmãos. Nós aqui estamos preparando para gravar a mensagem a qual nós vamos encaminhar a vocês e também vamos estar colocando no Facebook para que nossos amigos, nossos conhecidos possam também ouvir a mensagem desta noite. Mas antes eu gostaria que parássemos um pouco e refletíssemos em relação ao coronavírus. Que nós pensássemos sobre esta pandemia e que nós fôssemos obedientes às autoridades constituídas, porque se desobedecermos aos governantes, como vamos obedecer a Deus? Aqui em Jaboticabal acaba de ser confirmado o segundo caso positivo. E pelo que disse o secretário da Saúde e também pelo que disse o prefeito municipal, muitos outros casos serão confirmados nos próximos dias. Portanto, meus amados irmãos, não brinquem de fazer que isso não é uma coisa grave. Fiquem em suas casas, obedeçam àquilo que está sendo proposto para a nossa segurança e para a nossa saúde. Se você tiver que ir ao supermercado, não vá com toda a família, não leve crianças, principalmente não leve idosos, e obedeça esta quarentena para o seu bem e para o bem da coletividade. E que nós, em nossas casas, em oração, buscando a orientação de Deus e aproveitando esse período que Deus nos concede para que em oração, para que nós, diante de Deus, possamos ver qual é a sua perfeita vontade. Meus queridos, sejamos firmes, constantes, aguardando qual é a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Nesta noite, eu gostaria que nós pensássemos sobre o texto de Marcos, capítulo 6, 45 ao 51. Eu vou fazer a leitura do texto e depois nós vamos discorrendo sobre o tema. Sossegai, sim, sossegai. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante.
Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Porque todos ouviam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Meus queridos, uma verdade inquestionável e que todos nós vamos ter de conviver é o fato de que nós, a partir do momento que nascemos até a nossa partida, iremos passar por lutas. O médico, ao dar a palmadinha para começarmos a respirar, daí em diante vêm as tribulações e mares bravios. Tudo acontece e contribui para o nosso crescimento. Os primeiros meses da existência do bebê é as cólicas, depois vem os dentes que vão nascendo, e depois outros probleminhas. E como essas lutas do nosso desenvolvimento físico, não poderia ser diferente na nossa vida emocional, sentimental e espiritual. Só haverá crescimento quando passamos por tribulações. É comum os nossos pais quererem impedir que venhamos a passar por lutas, ou que nós não venhamos a praticar algum erro. Mas o que temos de passar, somente nós vamos passar. As árvores mais resistentes e mais fortes são exatamente aquelas que sofrem da natureza o maior impacto dos ventos. Outra verdade é a promessa do Senhor Jesus Cristo: Eis que eu estou convosco todos os dias. Se por um lado nós sabemos que vamos sofrer as atribulações, as lutas do dia a dia, por outro, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo está conosco. O vento lhes era contrário, como nós vemos aqui no texto. Para aqueles homens que dependiam da pesca, o mar era o seu local de trabalho. Eles conheciam e respeitavam a natureza, sabiam que com a tempestade não se brinca, mas ali eles estavam lutando por suas vidas. Lembro de uma vez que eu fui pescar com um amigo, um irmão lá de Araçatuba, e nós estávamos no Rio Paraná. O Rio Paraná é muito grande. E nós havíamos pego o barco e atravessado do outro lado, descido uns 2 quilômetros. E ali nós ficamos pescando o dia todo. Por volta das 4 horas da tarde, o Renan disse a mim: Pastor, vamos embora, porque vem tempestade. Eu olhei, o céu estava azul, lá longe, na curva do rio, uma pequena nuvem. Eu disse: mas olha, só tem aquela nuvenzinha, o céu está tão azul, tão limpo. E ele disse a mim: olha, está avisando que vem tempestade. Eu disse: eu estou com você, o que você fizer para mim está bem feito, vamos embora. E ele ligou a canoa e começou a subir o rio e jogar para a outra margem. E assim a gente foi fazendo uns 15, 20 minutos, mas logo eu comecei a perceber que as ondas estavam maiores e elas batiam no barco.
E quanto mais ele pilotava para subir o rio, mais as ondas ficavam fortes. E quando nós chegamos no rancho que pertencia a ele e encostamos a canoa, o céu já estava negro e as ondas estavam fortíssimas. Eu disse a ele: poxa, como que você sabe? E assim são os pescadores, meus irmãos. Eles sabem, e esses homens aqui nasceram ali e trabalhavam ali dia a dia. Com certeza eles viram seus pais ou seus avós trabalhando. E eles iam, quando criança, junto com seus avós e depois com seus pais. E agora, sendo homens feitos, é eles quem iam pescar e conheciam aquelas águas e sabiam que eram perigosas. Então esses homens, dependendo do seu trabalho e dependendo de pescar, se bem que aqui nesse momento eles não estavam a fazer isso, mas estavam a serviço do Senhor Jesus Cristo, mas eles conheciam muito bem e respeitavam a natureza. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. As primeiras linhas deste hino do cantor cristão 328, Sossegai, nos mostra quão difícil é estarmos no meio de uma tempestade. O próprio Senhor Jesus já nos advertiu: no mundo tereis aflições. Então sabemos das lutas, sabemos das dificuldades. E quando estamos enfrentando, no caso específico, o que nós estamos vivendo nesses dias, e ouvindo do ministro da Saúde de que agora 10 dias, 20 dias, 30 dias serão dias cruciais em que o Covid vai estar subindo, onde vai atingir o pico, onde teremos muitos casos confirmados e também, infelizmente, muitas mortes. O que fazer nessa tempestade? Além de nós respeitarmos, como eu fiz a abertura desta mensagem, dizendo que nós precisamos obedecer às autoridades constituídas e não sermos teimosos, ficarmos em casa, podemos orar, colocar os nossos joelhos em terra, orar pelo nosso país, orar pela nossa pátria, orar pelo mundo, orar pelos que estão infectados, orar por aqueles que estão perdendo seus entes queridos por causa desse Covid-19. Meus irmãos, vamos refletir. Não vamos entrar em pânico, não vamos criar uma histeria generalizada, mas vamos dobrar os nossos joelhos e vamos clamar para que Deus tenha misericórdia desta nação e do mundo. A Espanha está um caos, a Itália está um caos, a Inglaterra já está vendo que a situação está se complicando. Portanto, é necessário que nós olhemos para esse mar bravio e clamemos ao Senhor. E logo obrigou o Senhor Jesus, falando com os seus discípulos, para que eles fossem para a outra margem. Como diz o versículo 45, logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. O Senhor Jesus, ele nos tem dito: ide, avante, adiante,
avançai, não pare. Porque a vida do cristão é um caminhar, é contínuo. Porque nós temos o alvo. O apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo. Nós prosseguimos para o alvo. Nós caminhamos para chegar até a presença do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, como eu sempre digo à igreja, eu tenho um desejo no meu coração muito grande de ver o arrebatamento, participar do arrebatamento. Mas se porventura o Senhor quiser me levar antes, também vou participar desse arrebatamento. Porque os mortos ressuscitarão primeiro, num piscar de olhos. E logo em seguida os vivos, e vamos encontrar com o Senhor. Então nós estamos caminhando para esse fato e para esse acontecimento. E o que tem acontecido e outras coisas que têm ocorrido são para o cumprimento das Escrituras, as quais o Senhor Jesus Cristo deixou escrito para nós. E nós devemos olhar as Escrituras e ver o que o Senhor nos ensinou e o que Ele quer que nós sigamos, caminhando sempre à frente. O Senhor não está alheio ao nosso sofrimento. Ele está vendo. O texto aqui diz: e vendo que se fatigavam. Não é de hoje que os servos de Deus, por falta de fé ou qualquer outro motivo, questionam Deus por acharem que Deus não está vendo o sofrimento e dor que estão passando. A mulher de Jó, ao ver o sofrimento do marido, aconselha-o a amaldiçoar Deus e assim, na visão dela, poder descansar, ou seja, morrer. Para muitos, a morte é o alívio, o livramento, o fim do sofrimento. Lê do engano. E a grande mentira colocada por Satanás. Muitos, pela dor, suicidam-se, a fim de ficar livres da dor terrena. Mas é o fim ou o início trágico? Já que a palavra de Deus diz que o homem, partindo deste mundo, terá dois caminhos: a vida eterna com Deus, o céu, ou a vida eterna sem Deus, o inferno. Por isso somos fortes. Forte para continuar a remar contra a tempestade. Remamos. Mas muitas vezes parece que não saímos do lugar. Ou o vento nos leva para outro lugar. E não temos mais força. Meus queridos irmãos, duas lições podemos tirar desta situação. A primeira lição: Deus usa o vento para nos levar para outro lugar. Você já parou, já pensou sobre isso? Muitas vezes você está insistindo numa determinada situação e Deus, usando o vento, usando uma situação, está te levando para o lugar que Ele deseja? A segunda lição: no tempo certo vem o socorro. Se você tem certeza de que Deus quer você em determinado lugar e você tem a sua fé inabalada nesta questão, pode ter certeza que no tempo certo vem o socorro. No caso aqui, vendo Jesus que os discípulos se fatigavam em remar contra o vento, foi ao socorro deles. O cristão vive de fé em fé, de milagre em milagre. Hoje você pode estar em grande luta, você pode estar passando por mares bravios, ventos fortes. Quanto mais você se esforça, mais cansado e desanimado você fica.
Não vê resultado? Você ora, você clama a Deus e não vem a resposta. Meus queridos, sempre nós dizemos que quando oramos, Deus responde de 3 formas: sim, não e espere. É interessante que quando Deus responde não, a gente já tira de cabeça, a gente vai fazer outras coisas e aceita a vontade perfeita de Deus. Se Deus diz sim, ficamos numa alegria, nós comemoramos, compartilhamos. Mas quando Deus não diz nem sim nem não, e Ele está dizendo espere, como é difícil. Mas temos de esperar, orar e esperar. Uma coisa é certa, Deus sabe o nosso limite e no tempo devido virá ao nosso socorro. Aqui nesta passagem, Jesus vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre o mar. Jesus mesmo, de onde estava, poderia simplesmente ordenar ao vento, ordenar ao mar que se aquietassem. E a natureza teria com certeza obedecido ou ordenado que o mar levasse o barco dos discípulos até a outra margem. Mas Jesus realizou esse milagre andando sobre as ondas e ao encontro dos discípulos. Meus queridos irmãos, Jesus está sempre vindo ao nosso encontro. Ele está indo sempre na nossa direção. Ele está sempre suprindo as nossas necessidades. Ele está indo ao nosso socorro. Lembremos-nos do que ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus caminha sobre as águas. Algo tão incrível que os discípulos acharam que era um fantasma. Provavelmente seria o mesmo que nós pensaríamos se víssemos algo semelhante acontecer. Jesus não é um fantasma. Jesus é real. Jesus é verdadeiro, pronto a nos socorrer. Amados irmãos, querida igreja, virão os ventos, virão as chuvas, virão as tempestades, virão epidemias e pandemias, porém o Senhor está sempre pronto a nos socorrer. Mas para tal é necessário que a gente lembre dos 2 homens, 2 cidadãos, um prudente, o outro imprudente. Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha e aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Quando se vai construir a casa sobre a rocha, as dificuldades são muito maiores, com certeza. Ter que cavar a rocha, quebrar a pedra para preparar o alicerce. As dificuldades que esse homem prudente tem de pegar o material da construção e levar para um lugar mais alto, difícil acesso, muito trabalho, muito labor, muita luta. E o outro, o chamado de louco, nécio, imprudente, mas é muito mais fácil a gente cavar na areia. Eu só estou vendo uma nuvenzinha longe, não vai vir tempestade. E ele prepara a sua casa ali na areia.
muito mais fácil, mais próximo de trazer o material, fácil de cavucar ali naquela terra macia, ele ergue a sua casa. É assim também conosco. Muitas vezes nós queremos as facilidades, não queremos despender tempo em oração, em meditação, em estudo da palavra de Deus. Mas, meus queridos, é necessário que a gente firme a nossa casa, os nossos alicerces, a nossa família em Cristo Jesus. Leva tempo, trabalhoso, demorado. Mas quando vem a tempestade, quando vem o vírus, que seja Covid, que seja H1N1, que seja qualquer outro, nós estamos firmes na palavra. Obedecendo, sim, não desobedecendo. Porque se você desobedecer, você não está dizendo que tem a fé. Nós temos que respeitar, mas confiar. E confiando em Deus, nós vamos passar por essa luta. Nós vamos passar por esta tribulação. Nós vamos passar por esses momentos difíceis que virão. E aí, meus queridos, com certeza vamos dar mais valor às nossas reuniões aqui no templo. Com certeza nós vamos dar mais valor ao calor, irmão, de abraçá-lo, de senti-lo, de poder ter a comunhão que o Senhor deseja. E aí, meus queridos irmãos, com certeza nós vamos dar valor às portas abertas, de vir aos cultos, de vir à escola dominical, de vir ao culto vespertino, de vir às reuniões de oração e de principalmente nos prepararmos melhor para servir ao Senhor. Você que tem o dom do evangelismo, use-o. Você que tem um dom de cantar, louvar, adorar, cante, adore, porque assim nós podemos, com alegria, nos momentos de dificuldades, nos momentos de lutas, nos momentos de tribulações, ouvir o Senhor Jesus dizer: sossegai, sossegai. Deus abençoe os amados irmãos e tenha uma ótima noite e uma semana na presença do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Boa noite.